caso, a gente vai falar de comunicação. E o poder da comunicação, o que a gente vai falar de comunicação hoje, comunicação não violenta, comunicação assertiva, serve para homens e para mulheres. E nós, mulheres, temos mais facilidade de nos comunicar dentro de um relacionamento porque a gente é estimulada desde criança a falar o que a gente está sentindo. Então, se eu tô meio triste, se eu me magoo, se eu tô mais introvertida, a mãe e o pai da criança chegam e falam: minha filha, o que você tem? Fala com a mamãe, o que você está sentindo? Hoje, até que a gente vê mais as educações com os meninos, trazendo mais essa inclusão, né? Perguntando o que o menino tá sentindo. Mas antigamente não era assim. Se o menino falasse: ai, mãe, tô sentindo isso, ai, pai, tô sentindo isso, a criança ela era meio reprimida: ah, pai com isso, essa frescura. Já a menina não, ela sempre foi estimulada a falar das emoções dela. Que nós mulheres temos mais facilidade em falar o que a gente sente, porque a gente foi estimulada, a gente cresceu nesse ambiente. Então, quando a gente fala de comunicação no relacionamento, a gente sempre olha pro outro, né, e fala que ele não era capaz de dialogar. Mas se você for aprofundar na comunicação não violenta, na CNV, que é do Marshall, né? Ele é o pai da CNV. Qualquer coisa, se vocês quiserem entender mais sobre CNV, dá um Google depois, Marshall Rosenberg. Ele é o cara. Ele que escreveu todos os melhores livros de CNV. Ele é o pai da CNV, da comunicação não violenta. Então, se você quiser se aprofundar nisso, depois gostar dessa live, vai estudar por ele, que meus estudos foram muitos baseados no Marshall. E aí, na CNV, fala sobre você ter também uma comunicação tão empática que você consegue ver uma pessoa que não sabe dialogar e você consegue trazer o diálogo para ela. Sempre acha que o problema está no outro e que ele precisa resolver sozinho. Mas se a gente tiver conhecimento suficiente e ferramentas, a gente consegue trazer para nossa relação um ambiente de melhora geral. Não só como a gente vai agir, mas também trazendo para o outro, fazendo como se fosse um espelhamento para o outro, para que ele perceba como ele está se comunicando mal. Por isso que é tão interessante você estudar sobre isso, é tão interessante você se aprofundar nisso, na comunicação, no autoconhecimento. Agora eu vou desativar os comentários aqui, senão vocês ficam tirando a minha atenção e a gente não flui, tá? Pera aí. Então, a primeira coisa: poxa, Júlia, por que você colocou comunicação num treinamento de autoconhecimento, num treinamento de habilidades emocionais? Porque a comunicação, ela é a ponte que liga um ser ao outro. Nós somos seres sociais, né? A gente se relaciona. Qual é o caminho de um relacionamento? A comunicação. Qualquer relacionamento. Seja você com sua família, seja seu ambiente de trabalho, seja no seu relacionamento amoroso. Então, se a gente não fala de comunicação, a gente não fala de nada. E olha que irônico. Quando eu escrevi o Valoriza, o treinamento inteiro, todos os módulos, eles são complementares. E eu falava muito de comunicação dentro dos módulos. O Reprogramando a Sua Mente, o Seja a Pessoa Mais Interessante da Mesa. Tem vários módulos lá dentro que falam de diversas coisas que eu considero importantes para a construção dessa pessoa, que vai estar num nível superior, sabe? Essa pessoa que vai estar com uma inteligência emocional aflorada, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa interessante, uma pessoa com a inteligência emocional desenvolvida. E eu falava muito de comunicação dentro dos módulos. E as minhas alunas da primeira turma, 1900 bolinha, mentira, agora há pouco. As alunas da primeira turma começaram: Júlia, faz um módulo só de comunicação. A gente ficou apaixonada para entender as ferramentas de comunicação. Quando você começou a falar sobre isso dos módulos, a gente ficou querendo escutar mais sobre a comunicação. E aí, na terceira turma do Valoriza, eu criei o módulo O Poder da Comunicação, que é o módulo 5, e a gente fala só sobre comunicação lá dentro. Só que a gente fala tudo, tudo. Tanto da comunicação assertiva, que é você passar a mensagem de uma forma onde você vai ter êxito, onde a pessoa vai te escutar e vai te dar ouvidos de verdade, porque você vai estar falando da forma correta, você vai estar passando a informação como ela deve ser passada, quanto da persuasão, que também é uma técnica excelente para tudo. Para você fechar negócio, para você vender e para você expor a sua opinião, defender a sua opinião. Porque, gente, pode parecer às vezes pra gente que não se aprofunda tanto em competências comportamentais, como a comunicação, como a inteligência emocional, como diversas competências comportamentais, a gente pode achar que a gente já sabe. Ah, não, eu me relaciono bem. Ah, eu me comunico bem. Ah, não, eu consigo transitar bem entre as pessoas. A gente pode achar que a gente já domina isso. Mas a verdade é que 80% das pessoas que não prosperam, isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma pesquisa de Harvard.
80% das pessoas que não prosperam na vida, eu não tô dizendo nem de relacionamento, na vida, é por falta de competências comportamentais. Não é por falta de competência técnica. Ai, Júlia, eu vou fazer uma graduação nova. Ai, eu vou fazer um curso e vou me profissionalizar mais. Às vezes, meu amigo, minha amiga, você está fazendo várias graduações e se profissionalizando e fazendo cursos, mas você é um cara que não sabe se comunicar. Você é uma mulher tímida, introvertida, que não sabe colocar sua opinião, que não sabe defender sua opinião, que não tem uma comunicação assertiva. Você é uma pessoa que não tem inteligência emocional, então tudo que falam com você, você se abala. Tudo que falam com você, você leva pro pessoal. Você não se relaciona bem na empresa. Você não é benquista. Então, essas competências, elas te levam muito longe. A gente não fala do poder do network? Hoje, sinceramente, tenho 33 anos. E ao longo da minha vida inteira, eu percebo o quanto estar nos lugares certos, com as pessoas certas, me fez crescer. Por mais que você tenha pós-graduação, faculdade, cursos técnicos como eu tenho, o que me fez crescer mais na vida, se eu parar aqui para te contar a minha história e falar, olha, eu graduei nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu vou te falar, mas a minha grande virada de chave, onde tudo aconteceu, foram nas mesas que eu estava sentada. Tem pais que se esforçam para colocar o filho numa faculdade, não só pelo diploma que aquela faculdade do filho vai ter, mas pelo network, pelas pessoas que ele vai estudar. Porque sabe que dali surge um relacionamento, que ele vai estar inserido nos lugares certos. Então, se você pensa que o network ele é muito mais poderoso que a própria graduação que você faz, tu imagina se você tem um network, se você está no ambiente certo e você não sabe se comunicar. E eu digo a comunicação, isso eu estou trazendo a comunicação para um ambiente de prosperidade, a gente está falando de trabalho, de carreira, mas aí você pega e traz a comunicação para o relacionamento. Aí você imagina que você hoje esbarra naquela mulher que você sempre quis, ou naquele cara que você era extremamente interessada, ou até num cara que tem os pré-requisitos que você gostaria. E você começa a se relacionar com ele. Vocês estão ali apaixonados, envolvidos, mas você não sabe se comunicar. Então, na primeira coisa que acontece e que vocês se esbarram, porque isso acontece, gente. Você pode estar apaixonado, pode ser a pessoa mais incrível que você conheceu. Vocês vão se esbarrar. Tem coisas que vocês vão divergir a ideia. Tem coisa que ele vai fazer que você vai talvez levar pro pessoal. Por quê? Porque uma coisa que ele faz se conecta com algo que você já viveu. Ele pode falar alguma coisa que ele acha que não tem nada a ver, que toca numa ferida sua. Lembra que ontem, na live com a Camila, tá salva no feed, a gente falou das mochilinhas que a gente carrega? A gente passa a vida com uma mochilinha e a gente vai colocando na mochilinha as coisas que a gente vai vivendo ao longo da vida. As experiências que a gente vai tendo, as frustrações. E isso tudo é como se fosse um velcro que tá no nosso corpo. Então, se eu falo alguma coisa, se eu faço alguma coisa com você que tem aderência nesse velcro, você leva pro pessoal, isso cola em você e isso fica. Por isso que a gente, às vezes, não entende o que o outro tá dizendo que tá sentindo, porque pra gente não faz sentido ele ter sentido aquilo. Entende? Ficou confuso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não gostei disso, disso, disso que você falou. E aí você pega e tira a força da emoção daquela pessoa. Você não dá a importância que você deveria. Por quê? Porque pra você, aquilo ali não se conecta em lugar nenhum. Não tem nenhum velcro no teu corpo que aquilo ali gruda. Então você olha e fala, que besteira. Por que se sentir assim? Você invalida a emoção do outro. E às vezes a gente acha que a gente é super comunicador, né? Nossa, eu sei me comunicar, eu sou maravilhoso, eu sempre me comunico bem, eu tenho amigos, eu sou bem relacionado. Mas você chega numa relação e por mais que você fale bem e seja até um bom ouvinte, você não tem empatia, você não consegue olhar para a emoção do outro e entender que às vezes o que conecta com ele não conecta comigo. Por quê? Porque o velcro que tem em mim não é o mesmo velcro que tem nele. Então, se eu te falo hoje uma coisa que te magoa, pra mim é uma coisa besta, porque, nossa, que besteira você sentir isso, e você me fala que você se magoa, eu preciso, se eu tô numa relação com você, se eu tenho sentimento por você, eu preciso te dar voz e te escutar pra saber por que eu te magoei. É assim que uma relação nasce. É assim que uma relação cresce.
Por isso que eu sempre gosto de repetir aquela frase: não são os opostos que se atraem, são os dispostos que se atraem. Porque qual é a disposição? A disposição é quando eu saio daquela fase apaixonada, onde eu só vejo suas qualidades, onde eu me apaixono pelo teu jeito, onde o sexo é muito bom, onde a gente resolve tudo na cama, e eu começo a ir para a construção. A construção, ela tem diálogo. A construção de qualquer coisa. Como que você começa uma amizade? Conversando com uma pessoa, não é? Você conversa com a pessoa, aí você fala, nossa, que pessoa legal. Nossa, que pessoa interessante. Nossa, a gente pensa igual. Nossa, a gente gosta das mesmas coisas. E aí vai gerando uma afinidade. E essa afinidade, ela não surge do olhar. Aí eu olhei pra pessoa, aí eu gostei dela. Não, cara, ela surge da conversa. E por que que você dá tanta chance pra uma pessoa que você tá virando amigo, pra você conversar e ouvir o que ela tem a dizer, e quando você tá numa relação, você não quer dialogar? Porque a verdade é que a gente, as pessoas que fogem do diálogo numa relação, são pessoas que ou não foram ensinadas desde criança a conversar, tudo foi resolvido ou na base do esporro, do castigo e da porrada, ou elas não conseguem criar um diálogo, porque para elas estão perdendo a liberdade ali. Tem gente que tem necessidade de liberdade. E a Camila falou isso nos pilares da autossabotagem. Não sei se vocês pegaram isso, vocês estavam aqui ontem, mas a live tá salva no feed. Nos pilares da autossabotagem, um deles era essa necessidade de liberdade. E às vezes a gente acha que a gente não tem, porque de verdade a gente só entende as nossas reações, as nossas percepções, os nossos julgamentos com o autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é liberdade. Por isso que quando você que tá aqui, que você me segue há, sei lá, 10 anos, porque eu tô na internet desde 2013. Você me segue há 10 anos, você fala assim, nossa, Júlia, como você mudou. Como você hoje valoriza coisas diferentes. E como eu olho pra você e te vejo mais incrível. Eu recebo muitos esses feedbacks. E, gente, de verdade, isso não me agrega e não me afeta. Assim, pra mim é uma coisa, é um feedback, como se fosse do meu trabalho, tá? Mas quando eu recebo esses feedbacks, eu entendo que não é porque a Júlia tá mais magra, mais gorda, com cabelo maior, não tem nada a ver. Porque pra mim eu tô basicamente a mesma pessoa que eu era 3 anos atrás, fisicamente. O que você enxerga é a minha construção de competências comportamentais que de fato melhorou muito. A minha comunicação, a minha autoestima, a minha inteligência emocional, a forma como eu me enxergo, a forma como eu me comporto, tudo isso teve uma melhora absurda. Eu brinco com vocês que o slogan do Valorize da primeira turma era subir de nível, porque de fato você sai do lugar que você tá e você sobe de nível. Você começa a enxergar as coisas diferente. Você faz julgamentos muito diferentes. Os questionamentos que você faz para você mesma são outros. Por quê? Hoje, com o repertório que você tem, com o conhecimento que você tem, com a vivência que você tem, com a bagagem que você tem, você só é capaz de fazer certos questionamentos. Por quê? Porque é até onde você chega. Como que você se gera novos questionamentos? Como que você olha para você e fala, não, peraí, eu acho que não é por isso, eu acho que é por aquilo. Quando você se expõe a uma nova situação. Quando você acessa um conteúdo novo. Quando alguém te traz uma nova realidade. Aí você é capaz de se gerar novos questionamentos. E a gente só evolui se a gente faz isso. A gente não consegue evoluir sem se questionar. Qual é o primeiro passo de amadurecimento? Qual é o primeiro passo de evolução de um ser humano? O reconhecimento. Quando eu olho pra mim e reconheço que eu estou repetindo um padrão. Caralho, eu terminei de novo por esse motivo. Meu Deus, eu entrei numa relação com uma pessoa igual. Nossa, eu só atraio homens indisponíveis. Sabe esse padrão que se repete na sua vida com frequência? Pois é, ele vem de você. Ele é derivado dos seus comportamentos. De como você se coloca, como você se enxerga, como você se valoriza. Então, aonde que a gente muda? A gente muda o mundo? A gente muda todo mundo? A gente fala que ninguém presta? Que as pessoas realmente não estão afim de nada? Porque uma coisa que eu recebo muito aqui é: ai, Júlia, nenhuma mulher presta. Ai, nenhum homem presta. Só tem vagabunda e só tem filha da puta hoje, né? Esse é esse é o slogan das pessoas maduras. Ai, só tem mulher que não presta. Ai, só tem homem filha da puta. Aí você vai ver o Alecrim, você vai ver esse ser humano evoluído que fala, o tipo de pessoa que ele atrai é o tipo de pessoa que ele é. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é.
Então, se eu sou uma pessoa que eu me exponho só pelo que eu tenho ou pelo que eu aparento, eu vou atrair o quê? Eu vou atrair pessoas que estão interessadas exatamente naquilo que eu estou mostrando. Entende? Ou seja, se eu estou atraindo pessoas indisponíveis, o erro está onde? Nas pessoas indisponíveis? No padrão que eu estou repetindo. Se eu repito um padrão, eu repito um padrão. A frase que está na minha bio aqui do Instagram, que é a que mais faz sentido, que é aqui onde eu comecei a estudar, quando eu comecei a aprofundar no autoconhecimento, hoje é a frase de slogan do meu treinamento Valoriza, é: você se relaciona com as pessoas da mesma forma que você se relaciona com você. Ponto final. Ou seja, por onde que a gente começa? Pela gente. Eu posso trocar 20 vezes de parceiro. Eu posso reclamar que o mundo tá pior. Eu posso falar que só tem mulher ruim e que só tem homem filha da puta. Eu posso pegar esse discurso pra mim e ficar vomitando ele mais 5 anos da minha vida. Ele vai mudar alguma coisa? Eu vou passar a atrair pessoas mais interessantes por isso? Eu vou passar a me conectar com mulheres mais interessantes por isso? Eu vou passar a atrair homens mais interessantes por isso? Não vou. Por quê? Porque esse discurso, ele valida tudo que eu sou. Quando eu falo que só tem pessoas que não prestam, quando eu falo que toda mulher é piranha e todo cara é filha da puta, eu estou validando o meu discurso de continuar na posição que eu estou. Porque eu transfiro pro mundo a culpa de tudo tá dando errado na minha vida. Ah, Júlia, peraí, então você tá falando que tem um monte de gente que presta e que o mundo tá maravilhoso. Eu não tô falando isso. Mas você que tá me escutando aqui, você acha que você presta? Aham. Você acha que você é uma pessoa de valor? Aham. Você tá disposta a entrar numa relação se você encontrar uma pessoa assim como você? Aham. Então, se todo mundo aqui acha que presta, que é uma pessoa de valor e que estaria disposta a entrar numa relação com alguém que fosse parecido com você, então a gente tem um ponto, né? Não temos um ponto? Porque existem muitas pessoas, muitas. Eu atendo, às vezes tem dias que eu atendo 8 pessoas no mesmo dia. Eu escuto 8 histórias diferentes, de pessoas de todos os lugares, de todas as idades, homens, mulheres, gays, tudo que vocês imaginarem. Eu escuto história o dia inteiro, gente. Eu escuto tanta história que a minha cabeça estava bugando, eu comecei a escrever um livro. Eu tô escrevendo um romance, que era meu sonho de vida. Porque eu junto as histórias das pessoas, eu fico tão inspirada que eu tô botando num livro, eu tô escrevendo para não ficar doida. Porque de verdade, eu escuto histórias que às vezes as pessoas não têm coragem de levar para uma terapia. Eu já recebi muito esse feedback. Júlia, eu consigo falar com você o que eu não conseguia falar com uma terapeuta, porque na terapia eu me sentia julgada. Não dá pra entender o porquê. Talvez foi com uma pessoa, com um profissional específico, mas eu já escutei esse feedback umas 3 vezes. Então eu escuto histórias que vocês não imaginam. Não imaginam mesmo. De pessoas que estão aprisionadas numa relação como se fossem escravos, sabe? Presas por um contrato. Coisas muito loucas. Coisas assim, além da realidade. Que quando eu comecei a escutar, eu fiquei assim, meu Deus, eu não sabia que isso existia no mundo de hoje. Então, só para contextualizar. Nós estamos aqui, nós somos pessoas aqui, quase 100 pessoas que estão aqui agora, que são pessoas que se enxergam de valor, que se colocariam numa relação e se doariam por alguém se amassem, se estivessem apaixonadas. Então para de colocar esse discurso na sua frente, que isso só mostra o quanto você é fraco e fraca, quando você fica repetindo toda hora que só tem gente que não presta. Na verdade, você está se conectando com essas pessoas que não prestam. Porque assim, eu, graças a Deus, eu tive 4 namorados na vida. Graças a Deus, foram pessoas maravilhosas. Ai, por que não deu certo? Porque eu não estava no momento da minha vida. Porque um que eu quase casei, eu tinha 22 anos, ele tinha 32. Na época eu não queria casar, foi meu primeiro namorado. O outro apareceu numa fase que eu morava num lugar, ele morava no outro, 5 horas de distância. Enfim, tem vários motivos. Os relacionamentos não dão certo só porque as pessoas não deram certo. Às vezes o objetivo de vida de um é diferente do outro, às vezes é distância, ninguém tá afim de ceder. Então tem vários motivos. Mas eu tive pessoas muito boas na minha vida, eu sou muito grata a isso. Tenho histórias ruins, óbvio, mas eu tive pessoas boas. E eu acredito que a partir do momento que você começa a cuidar de você, a perceber como você erra, como você se coloca na relação, como você é capaz de melhorar, a gente começa a refletir pro outro. A relação, ela é um espelho. Ela é um espelho. Se eu começo a ter atitudes mais, foda-se, mais imaturas, e começo a fugir da comunicação, fugir do diálogo, eu tô mostrando pro outro quanto eu me importo com a relação. E isso vira um espelho pro outro. E ainda tem pessoas que são mais empáticas e ainda assim tentam corrigir, tentam consertar. Mas o ponto principal que a gente vai chegar aqui antes da gente entrar na comunicação de fato é, primeiro,
tudo que está acontecendo na sua vida precisa começar de você. Todas as mudanças que você busca no mundo precisam começar de você. Sabe aquela frase de Gandhi, que ele fala que a mudança do mundo começa em você? A mudança do mundo começa em você? A mudança dos seus relacionamentos, ela começa em você. Então, se você teve até hoje relacionamentos traumáticos, se você foi traída por todos os seus namorados ou suas namoradas, se você atrai pessoas indisponíveis, você tem um padrão. E se você tem um padrão, a gente começa de você. Não adianta querer mudar o mundo, não adianta mudar de estado, mudar de cidade, mudar a sua cara, mudar o tipo de roupa que você usa, não adianta. A gente precisa mudar a tua visão de você mesma. A forma como você se enxerga, como você se comporta e como você se coloca pro mundo. É aí que acontecem as coisas. Eu lembro que eu tive uma aluna na primeira turma do Valoriza que ela falou bem assim, Júlia, eu só tenho X reais na minha conta. E eu posso, com esses X reais, ou eu vou fazer um preenchimento labial, ou eu vou comprar o Valoriza. E é final de ano. Eu quero fazer um preenchimento. Você vai abrir turma de novo? Eu falei pra ela, fulano, Marcela. Eu falei, Marcela, talvez ela esteja até aqui. Eu falei, Marcela, você pode fazer o preenchimento. Mas amanhã e no ano que vem, a sua vida vai continuar a mesma coisa. O que você vai sentir, talvez é um pouquinho mais bonitinha no espelho. De fato, eu amo. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. Não sou contra isso. Sou super a favor de tudo que te faz se sentir melhor. Mas não é só isso. E eu te provo que não é só isso, porque eu fui essa pessoa. Eu vivi isso. E eu sei que não é só isso. Eu tenho amigas que vivem isso. E a gente sabe que não é só isso. Então ela falou bem assim, quer saber? Cancelei o preenchimento, vou fazer o Valoriza. Tudo bem, entrou no Valoriza. No segundo módulo, ainda tinha muita coisa pra frente, ela me chamou no privado e falou, Júlia, meu Deus do céu, ela é casada, se eu tivesse acessado isso antes, o meu casamento era outro. Meu Deus do céu, por que você guardou isso a 7 chaves por tanto tempo? Aí eu falei, porque eu primeiro precisei viver isso. Precisei aprender, precisei validar, para depois acreditar que isso faria diferença na vida de alguém. E ela falou, foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida. Foda-se o preenchimento. O que eu me sinto hoje, como eu me enxergo e como eu me coloco pro meu marido, já mudou completamente a minha vida. E o próprio marido dela falou pra ela, você tá diferente. Você é outra pessoa. E ela falou bem assim, Júlia, eu me senti tão maravilhosa que eu acho que preenchimento nenhum teria me feito me sentir dessa forma. E o feedback que eu mais recebo é esse. As minhas alunas falam, Júlia, as minhas amigas estão perguntando o que eu fiz. Estão falando que eu estou diferente. Quando você sair desse vídeo, vai lá num vídeo que eu postei do Valoriza Pro, que é o nosso encontro presencial. Que inclusive só pode participar do Valoriza Pro quem participa do Valoriza. Porque para sentar na mesa, a gente tem que conseguir falar a mesma língua. E não dá pra gente sentar na mesa, depois de um Valoriza, conversando com alguém que ainda não passou pelo Valoriza. Eu juro, não dá. Não é porque é meu treinamento. É porque, de fato, tem coisas que a gente expande ali na consciência que você só vai entender se você passar pelo treinamento. E aí a gente faz o Valoriza Pro e senta na mesma mesa. E a conversa delas é exatamente essa. Caramba, as minhas amigas falaram que eu estou diferente. O que eu fiz? O que você fez? O que você fez? Você tá diferente. Porque você começa a se comportar diferente e é natural. A sua comunicação melhora. Você já é uma pessoa que você não vai sentar na mesa e vai debater uma coisa do mesmo jeito que você debatia. Você já não vai se colocar mais do jeito que você se colocava. Você já não vai se enxergar do jeito que você se enxergava. Então isso é uma mudança que não tem nada que você faça externamente tão forte quanto isso. Como a forma como você se coloca nas situações. A forma como você se enxerga. Essa mudança é um absurdo. Você pode colocar a roupa que você quiser que não vai trazer o mesmo impacto do que a forma como você se coloca nas situações. A postura que você tem. O repertório que você cria. O módulo 3 chama Seja a Pessoa Mais Interessante da Mesa, meu módulo preferido. Inclusive tem gente que entra só por causa dele. Eu já até pensei em vender ele separado. Eu falei, gente, será que eu boto o módulo 3 separado? Mas eu falei, não. A pessoa tem que passar pelo Valoriza inteiro. Não é só ser mais interessante, é de fato construir autoestima, é ter uma comunicação boa, é equilibrar a energia, porque tem um módulo só de energia masculina e feminina. Então é um treinamento muito completo. Eu, de fato, acho que só faltava nele umas aulas muito fodas sobre autossabotagem, sobre rejeição. E eu trouxe isso para essa turma.
Nessa turma vocês vão ter aula sobre autossabotagem e rejeição, que eu acho que era só o que faltava dando treinamento. Inclusive, vocês vão ter uma oferta de Black Friday, que vai ser uma oferta que eu nunca fiz em nenhuma turma do Valoriza. Por quê? Porque essa turma, vocês vão ter acesso ao Valoriza gravado. E eu não sei se vocês sabem, mas eu entreguei todos os meus treinamentos ao vivo. Eu entrava ao vivo, igual eu tô aqui com você agora, só que com a minha turma inteira, com todas as mulheres. Às quartas-feiras eu entregava a aula ao vivo. Então a aula que você assistiu, eu já escrevi e eu já dei ela 200 vezes. Ela tá maravilhosa. Você vai ter acesso ao Valoriza gravado. E por isso eu estou fazendo um acesso, uma oferta surreal para você acessar o Valoriza gravado. Vai ser a única vez que eu vou fazer essa oferta. A partir de 2025, a gente vai ajustar o valor do Valoriza e ele vai ter o valor do treinamento que eu sempre achei que ele tivesse. Que eu sempre quis que ele tivesse. Que de fato é o que ele vale. Se você quiser ter acesso a essa oferta especial do Valoriza, você vai lá no link da minha bio e entra na lista VIP, no grupo VIP, que você vai receber essa oferta por lá. Voltando à nossa comunicação, para uma pessoa estar certa, a outra não precisa estar errada. Então, quando a gente pensa que a gente está ali numa relação para se resolver, para se entender, para se conectar, que é o principal objetivo da relação, quando a gente gosta de alguém, é se conectar, a gente já tem que entender que para uma tá certa, a outra não precisa estar errada. Porque a ideia que a gente tem quando a gente começa um diálogo é de guerra, né? É de querer vencer, é de querer provar o que a gente está pensando, é de convencer a pessoa do que a gente está pensando. E essa é a primeira objeção que a gente tem que quebrar. Eu não quero convencer alguém. Eu tenho que tirar essa ideia de querer convencer o outro do que eu estou falando. Eu preciso falar do que eu sinto. E aí, dentro desse módulo de comunicação, vocês vão ver que a gente traz os quatro pilares da comunicação não violenta, que são os 4 pilares de Marshall, que ele explica. E eu explico para vocês isso assim, mastigadinho, igual eu tô fazendo agora, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Você entendendo esses 4 pilares de comunicação, você vai em qualquer lugar. Você se relaciona com qualquer pessoa. Você constrói qualquer diálogo. Seja trabalho, seja família, seja relacionamento. E os 4, eu não só te explico como fazer, como eu te dou exemplos, a gente coloca na prática. É impossível você sair desse módulo sem aprender a se comunicar. Eu tenho uma amiga que recentemente ela me ligou, ela brigou com o marido dela por conta de comunicação. Porque ela vinha pedindo umas coisas pra ele, e ele tava negligenciando, ele não fazia, ela pedia, ele não fazia, ela pedia, amor, faz isso. Amor, dá pra você ajeitar a televisão? Dá pra você fazer não sei o que lá? Dá pra você fazer não sei o que lá? E ele sempre ia deixando pra depois. E ela foi engolindo aquilo, e de fato é muito cansativo você ter que ficar cobrando uma pessoa pra fazer uma coisa, principalmente o seu marido. E aí, ela foi engolindo aquilo, ela vinha comentando comigo, ai, nossa, fulano tá assim, fulano chega em casa tarde, fulano chega e tá cansado, eu peço pra ele fazer as coisas que ele fazia antes, ele não faz mais. Ela vinha comentando. E eu, você tem conversado com ele? Ela, ai, não dá nem tempo de conversar, que ele tá sempre cansado, não sei o que, não sei o que. Mas você tem falado, poxa, fulano, você tá mais negligente, eu tô sentindo que você não tem se importado, tá muito atolado de trabalho, você tá numa fase difícil, tem conversado com ele? Ela, Júlia, não tenho conversado. Tudo bem. 3 semanas depois ela me liga. Briguei feio com fulano. Acho que ele vai sair de casa. Eu falei, nossa, como assim? Um puta casal, são apaixonados. Ah, Júlia, vou dar um exemplo pra vocês, tá? A gente brigou por causa dessa caneta. Ele esqueceu de trazer essa caneta pra casa, vamos dizer. Ele esqueceu de trazer essa caneta pra casa. E aí eu fui falar da caneta. Só que ela foi falar da caneta, e quando ela foi falar, você esqueceu de trazer a caneta pra casa, ela vomitou as 3 semanas que ela estava entalada de problema, de coisas que ele já não fazia, de coisas que ele negligenciava para resolver o problema da caneta. Acabou que eles não resolveram o problema da caneta. Isso aqui foi só a gota d'água. E eles começaram a brigar por coisas passadas, a ponto de eles começarem a se afetar. Eles começaram a se alfinetar. E ela acabou perdendo a razão. E ela falou pra mim, ela falou, amiga, eu perdi a razão. Fiquei 2 horas no telefone com ela, no final até falei, depois você faz o Pix, tá linda. Porra, fiz um atendimento de graça aqui. E aí, mentira, gente, eu não cobro das minhas amigas não, tá? Eu também não sou tão ruim assim. Só se merecer, sacanagem, não cobro não. E aí, ao final, ela falou assim, amiga, e eu acabei falando isso, isso e isso.
pra magoar ele. Eu falei, mas por que você falou pra magoar ele? Ah, porque eu tava magoada. Então a gente chega num ponto de guardar as coisas que a gente tá tão ferida que a gente quer ferir. A gente quer que a pessoa sinta a dor que a gente tá sentindo. E a gente acaba falando, a gente pega uma vulnerabilidade que essa pessoa já usou contra a gente vai e ataca ela. A gente fala, é por isso que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, é por isso que não sei o que, não, é por isso que o seu pai não sei o que lá com você. Quem nunca fez isso? Quem nunca passou por isso? Você tá tão puto, tão magoado, tão chateado porque você entubou tanta coisa que não foi resolvida, que o fato da pessoa esquecer a caneta faz com que você seja capaz de jogar na cara dela que o pai dela é brigado com ela porque ela é assim. Algo que, na intimidade de vocês, ela te confidenciou por vocês serem parceiros e você usa isso pra atacar essa pessoa. Você vai na vulnerabilidade dela. Olha como que a comunicação ela é capaz de subir ou de jogar um relacionamento na lama. Porque de fato a gente faz isso. E a gente faz no calor da emoção, a gente faz por um descontrole emocional. Mas a falta de diálogo, ela traz o descontrole emocional. Porque quando eu não falo, eu guardo. E quando eu guardo, eu não curo. Eu não curo. Eu coloco aquilo lá dentro e eu só finjo que eu resolvi. Eu finjo que aquele problema tá resolvido, sabe? Que aquele problema não existe. Mas ele continua existindo. E vai chegar uma hora que você vai vomitar esse problema. Então, o primeiro ponto é você não querer que para um tá certo o outro esteja errado e não guardar, não acumular. É muito mais prático você chegar e falar, amor, senta aqui, você tá chegando todo dia tarde do trabalho, mas deixa eu te falar, aquela coisa que você ficou de fazer pra mim, você vai conseguir fazer? Porque se você não conseguir, eu sei que você tá atolado de trabalho, eu posso fazer. No mês que vem você faz. Era tipo uns boletos, umas coisas assim que eles dividem umas contas e ele esquecia de pagar e atrasava. Mas ele não fazia isso sempre, era um momento que ele estava fazendo isso. E vocês, como casal, fazem o quê? Conversa. Tá num momento difícil? Tá acontecendo alguma coisa? Porque eu tô achando que você tá meio negligente. Olha, uma das ferramentas mais essenciais da CNV, da comunicação não violenta. Você não ataca ao falar. Você não fala, você esqueceu de pagar os boletos, você esqueceu essa caneta. Você fala como você está se sentindo. Você faz uma análise da situação e não um julgamento. Só que o que a gente faz? No auge do nosso ego, a gente julga. A gente olha pra pessoa e fala, porque você não é capaz de pagar um boleto. Porque você não é capaz de lembrar de uma caneta. Porque você não é capaz de resolver o tal problema. A gente julga. E quando a gente ataca, qual é a reação natural de qualquer ser humano quando ele é atacado? Ou ele se defende, ou ele foge. E aí você começa a se tornar aquela mulher chata, aquela mulher que o cara não quer voltar pra casa. Aquela mulher que o cara evita de chegar em casa, porque quando ele chega ele sabe que ela vai cobrar, que ela vai brigar, que ela vai jogar na cara. E aí vocês veem até em memes isso, gente. A gente vê muito meme de relacionamento. Quais são os memes do relacionamento? É que a mulher, depois que casa, ela se transforma em outra pessoa. Depois que casa, ela começa a cobrar muito. Depois que casa, ela fica chata. Não é essa história? Porque assim, de fato, o que acontece? Você começa a conviver. Vocês vão morar juntos. E aí vocês começam a ter responsabilidades não só da relação, mas responsabilidades da vida. Um boleto, uma manutenção na casa, uma compra que não fez, um mercado, uma roupa que não lavou. São responsabilidades que antes você só dependia de você. E que, de repente, vocês começam a dividir essas responsabilidades. Então, se você não aprende a ter diálogo, vocês vão virar duas crianças se matando dentro de casa. E, de fato, você que era mulher e o lar que vocês construíram, que era um momento de paz, que era um lugar gostoso de voltar, que era aquele sonho do casal do tipo, ai, nossa, imagina quando a gente morar junto, ai, imagina quando a gente tiver na nossa casa, vai ser tão legal. Aquela ideia do legal, aquela paz, aquele gostoso, acaba. Começa a virar o inferno. A mulher não quer ficar mais tanto em casa, geralmente é mais o contrário, tá? Vem mais do homem. O homem começa a arrumar sempre uma função depois do trabalho. Sempre. Ele vai jogar futebol, ele passa na casa da mãe, ele passa na casa do amigo, ele fica até mais tarde. Porque ele sabe que ao chegar em casa, ele não tem paz, ele tem inferno, ele tem cobrança, ele tem encheção de saco. Ah, Júlia, peraí. Então a gente tá errado em cobrar? Porque meu marido não faz nada, meu marido não ajuda em nada, meu marido é negligente. Você não tá errado em cobrar. Mas entende que aumentar a cobrança não resolve? Cobrar mais vezes não resolve? Se eu falei uma, 2, 3, 4, 5, não resolveu, eu vou falar 10. Ah, com 10 vai resolver. Não vai resolver, porra. Não vai resolver. É burrice. Se eu tô usando uma estratégia de venda
Se eu tô usando uma estratégia de divulgação e ela não dá certo, eu tento uma, tento duas, tento três, eu tento 10, eu tento 30, porra, claro que não. Se você percebe na sua vida que uma estratégia que você está usando, seja para qualquer coisa, você usou ela 10 vezes e ela não funcionou, você vai usar 50? Não, não é? Então por que você insiste em cobrar do mesmo jeito? Por que você insiste em manter a mesma comunicação se essa comunicação não te leva para lugar nenhum? Se a pessoa não te escuta, pelo contrário, ela foge, ou ela debate ou ela foge, é porque tá errado, caralho. Olha o padrão. Se não tá funcionando, eu tenho que ver o que eu vou fazer funcionar. E aí você fala assim, ai, Júlia, mas peraí, então eu vou mudar, eu vou evoluir e ele não vai fazer nada? Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Você não tá numa competição, você não tá numa guerra. A gente não tá aqui pra saber quem é melhor. Quem vai ceder primeiro, não é uma queda de braço. Ou você casou pra entrar numa competição. Tu quer competir, vai fazer triatlon, caralho. Tu casou pra competir com teu marido pra ver quem cede? Pra ver quem é melhor? Ou você casou pra dar certo? Pra ter um relacionamento foda? Pra amar aquela pessoa? Pra dividir uma vida? Pra construir? Pra ter sonhos? Pra pensar na próxima coisa que vocês vão construir juntos? Num filho? Numa viagem? Num apartamento que vocês vão comprar? No investimento que vocês vão fazer? Que é uma vida isso, né? É por isso que eu falo, antes você ficar sozinho do que você casar mal. Do que você casar pra ficar numa queda de braço, que a pessoa fica sozinha, porra. Entende? Você cava a sua própria cova. Você faz o seu próprio inferno. O inferno é aqui. Você não vai morrer, vai pro inferno. Não, o inferno é aqui. E você tá colaborando com o seu inferno. Por ego, por imaturidade, por falta de autoestima. Entende? Então vamos lá. Se eu percebo que meu marido é negligente, que ele chega em casa e não faz as coisas que eu peço, ao invés de eu ficar cobrando, enchendo o saco dele, a gente tem 4 ferramentas para usar. Eu vou falar de uma delas, tá? Você vai falar com ele como você se sente em relação a isso. Você vai falar, amor, eu tô sobrecarregada. Nossa, tá difícil. Eu trabalho, chego em casa, tenho que fazer isso, isso e isso. Tem como você fazer isso? Porque se você estiver numa situação mais complicada, se você estiver num período de trabalho mais atolado, eu consigo resolver. Mas sabe o que a gente pode fazer? Vamos chamar a faxineira mais vezes, então, e a gente paga? A gente vai chamar ela 2 vezes? Porque eu não consigo tocar sozinha e você não tá conseguindo dar conta. Vamos chamar a faxineira? Outra coisa, você não chega com um problema. Ah, é porque tá tudo ficando sujo, né? Porque você não faz nada. É porque você chega em casa, joga suas coisas e não faz nada. 2 imaturos. 2 crianças tentando resolver o problema sem nenhuma solução. E aí, você chega pra essa pessoa e fala, amor, tá difícil a gente ficar em casa porque tá ficando muito bagunçado. Eu chego em casa do trabalho, eu não me sinto nem confortável. Você não tá conseguindo fazer, sei lá, lavar roupa e fazer tal coisa? Vamos chamar a faxineira mais vezes? Você acha que fica pesado? Porque eu acho que é melhor, a gente vai ter mais paz. Pronto. Você trouxe paz para sua casa, você trouxe solução, você não trouxe guerra, você ainda trouxe para ele uma sensação de estar se sentindo sobrecarregado. Se essa pessoa que está do teu lado, ela de fato tem sentimento por você, se a relação de vocês é boa, se vocês realmente casaram bem, não existe possibilidade de você virar para a pessoa que te ama, que está do seu lado e falar como você se sente e essa pessoa cagar para como você se sente. Não existe possibilidade. Se essa pessoa gosta de você, a primeira coisa que a gente faz é se importar em como a gente faz a pessoa se sentir. Inclusive, fica um parênteses, use de termômetro. Se eu tô numa relação, não casei ainda, tá? Tô namorando. Eu tô namorando com uma pessoa e eu falo pra ela como eu me sinto em relação a algo que ela faz, que me magoa, e ela caga pra isso. Será que eu vou casar com essa pessoa? Será que de fato ela se importa com os meus sentimentos? Com as emoções que ela me gera? Porque assim, ninguém te deve nada. Isso é estoicismo e esse é o melhor lema que você pode botar na sua vida. Ninguém te deve nada, nem seu marido, nem seus pais, nem ninguém. Porém, se você está numa relação, a pessoa que está do seu lado, ela vai, não é que ela te deve, mas ela vai. Ela vai por sentimento que ela tem sobre você. Ela vai se importar em como ela faz você se sentir. Mesmo que ela não te deva isso, mas ela vai. Então, se o meu namorado vira pra mim hoje e fala, Júlia, cara, toda vez que eu te ligo, você fala meio rápido comigo e quer desligar. Pô, eu me sinto meio mal. Às vezes eu quero conversar com você. Eu nunca vou negligenciar isso. Eu vou falar assim, porra, para de frescura. Tô trabalhando, tô atolada. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar, nossa, amor, eu não percebi.
É que nesse horário é ruim pra mim. Faz o seguinte, me liga no tal horário, que tal horário é melhor pra mim. Pronto. Isso é um diálogo. Eu não vou invalidar o que a pessoa sentiu. Eu não vou cagar para as emoções dela. Eu vou ouvir essa pessoa. E eu vou dar uma solução para nós dois. Eu vou contar uma coisa que aconteceu em um relacionamento meu que foi muito foda. Muito. Nossa, por onde eu começo? Puta que pariu. Eu sou uma pessoa muito prática, né? E isso é muito bom, porém também é ruim. Eu sou muito prática com tudo. Pra mim é solução, problema, solução, problema, solução. Você falou isso, a gente resolve assim. Eu não quero te dar trabalho, eu consigo resolver tudo sozinha, então vamos lá. Pra mim é maravilhoso. Só que pra uma pessoa que tá do meu lado, às vezes isso é ruim. Principalmente se a pessoa tiver a energia masculina muito acentuada. E não é que eu vibro no masculino, pelo contrário, eu sou extremamente energia feminina. Mas é que eu sou prática. Como eu sou empresária há muito tempo, eu trabalho com equipe, eu lido com resultado, eu nunca tive salário, eu nunca fui CLT, eu nunca tive garantia no final do mês. Desde os 17 anos, que eu montei minha primeira empresa, eu sempre fui empresária, sempre fui empreendedora. Então eu sempre tive que trabalhar para receber. Eu sempre tive negócios onde eu tinha que resolver para receber. Eu tinha que ter soluções, eu tinha que ter ideias, eu tinha que criar, eu tinha que tomar decisão. Então eu me tornei uma pessoa prática pela vida. E é assim, a gente vai se modelando à medida que a gente vai treinando alguma coisa. Tudo na nossa vida é treinável. Eu fiquei prática pelo tipo de trabalho que eu desenvolvi a vida inteira. Eu não nasci prática. E aí acaba que eu sou prática na minha vida toda. Se você chegar para mim com um problema, eu já vou te escutar focando na solução. E quando você chega para mim com um problema e você só quer falar, eu consigo perceber que você só quer desabafar. E aí eu fico de fato te dando uma escutativa e eu não te trago uma solução. Porque para mim é prático, eu já percebo isso assim, porque eu faço isso há muitos anos. Talvez uma pessoa que nunca fez não seja, entende? Então para mim é isso. Por ser prática, se você vira para mim e fala assim: "Ah, Júlia, eu vou para tal lugar e vou chegar a tal horas". Eu já penso assim: "Não consigo chegar a tal horas, eu só consigo chegar a tal horas. Tal horas eu estarei lá". Ponto. Não, mas eu posso te buscar. Não, mas eu não consigo. Eu vou, só libero 9h30. 9h30 eu estarei lá. Eu já sou, sabe, eu já resolvo. E aí eu tive uma vez um imprevisto, assim, um momento com um namorado meu que foi muito foda. Inclusive, eu falei pra ele: "Caralho, você é muito foda. Você me trouxe uma evolução que eu nunca tive. E que eu nunca parei pra pensar". E aí a gente tava indo pra casa de um amigo. Ele ia chegar mais cedo que eu. Eu tava trabalhando, ele falou: "Eu vou te buscar". Eu falei: "Não precisa me buscar, eu vou depois. Vai indo pra lá porque eu vou demorar 2 horas a mais que você. Então depois eu chego lá". É uma casa de amigos que eu já fui várias vezes, eu sabia o caminho, eu sabia subir, eu sabia tudo, tá? Era um lugar conhecido. Não era um lugar desconhecido nem perigoso. E aí ele falou: "Eu queria te buscar". Eu falei: "Não quero". Já começou assim. Eu falei: "Não precisa, vai indo, eu vou depois". Aí ele foi, já meio assim, né? Já ficou meio assim. Ele foi. Ele chegou lá, eu falei: "Estou indo daqui a pouco". Quando eu tava quase liberando, eu falei: "Daqui a pouco eu tô livre, chegarei aí". Aí ele falou assim: "Quando você estiver chegando, você me avisa que eu vou descer pra te buscar". Descer no prédio. Aí eu, prática que sou, falei: "Não precisa. Eu já fui aí tantas vezes. Eu sei o caminho". Na minha cabeça, eu tava fazendo um favor, que eu tava deixando de dar um trabalho pra essa pessoa. Eu tava assim: "Porra, eu já subi 20 vezes naquele apartamento. Eu já fui lá 200 vezes. Eu sei o caminho, não precisa descer. Não precisa sair lá do conforto da galera conversando, fazendo jantar pra me buscar embaixo do prédio, né?". Na minha cabeça eu falei: "Nossa, que pessoa maravilhosa que eu fui. Eu estou tirando um trabalho dele. Eu sou uma pessoa muito prática". Na cabeça dele foi horrível. E aí que eu te falo, olha como o diálogo é. Se a gente não tivesse conversado disso, talvez ele pudesse pensar que eu fosse uma pessoa grosseira, que eu fosse uma pessoa que não estava se importando com o que ele queria fazer pra mim. E eu nunca ia saber. E talvez lá na frente ele viesse a falar isso comigo. "Cara, porque você é assim, 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 assim". Ele ia me julgar, me apontar. Por quê? Porque ele não resolveu quando aconteceu. Ele não me deu nem a possibilidade de falar. Se a gente não tivesse conversado, tá? Eu tô mostrando pra vocês. Se a gente não tivesse conversado, ele ia ficar com a impressão de que eu era uma pessoa grosseira e eu não ia nem saber disso. Eu ia achar que eu tinha arrasado, que eu tinha sido uma pessoa prática e que eu não tinha dado trabalho pra ele. Olha como cada um vive num mundo. Olha como a gente não pode tirar a possibilidade de que a análise dos dois é diferente.
Ele, com a bagagem dele, ele é um cara extremamente protetor e masculino. Ele é um cara que é assim com todo mundo, ele é super protetor. Ele é um cara que é muito proativo, muito disposto. Então, na cabeça dele, não era trabalho nenhum me buscar. Muito menos me buscar lá embaixo. Ele tinha prazer em fazer isso. Na minha cabeça, eu estava tirando um trabalho dele. Beleza, cheguei no endereço. Por um acaso, eu encontrei com todo mundo lá embaixo, eles estavam lá embaixo buscando um negócio, então eles subiram comigo e tudo mais. Lá em cima eu percebi que ele estava um pouco diferente, aí eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele falou, aconteceu, mas a gente vai conversar depois, não é nada demais. A gente conversa depois. Tudo bem, a gente conversa depois. Passou, a gente ficou aquele sábado lá e tal, no domingo a gente foi conversar, e ele sentou comigo e falou, senta aqui, Júlia. Eu, gente, no auge do meu conhecimento, tá? Eu estudo há muitos anos tudo isso. E eu trabalho, atendo pessoas, eu sentei e eu escutei uma opinião que eu nunca tinha escutado. E pra mim foi muito foda, foi de uma extrema evolução. Eu ainda falei pra ele, cara, eu passei a te admirar ainda mais. Ele veio pra mim e falou assim, olha, eu sei que você consegue resolver tudo que eu te propus sozinha. Eu sei que você é uma pessoa prática, porque eu também sou. Mas eu quero que você entenda que se eu te falo que eu quero te buscar, ou que eu quero te levar, que eu quero te buscar lá na portaria, é porque eu quero. É porque eu tenho prazer em fazer isso. Não é trabalho. Se fosse trabalho, eu estava buscando uma solução para diminuir esse trabalho para que a gente resolvesse. Mas se eu te ofereço algo que é banal para você, entenda que para mim não é trabalhoso, é um prazer. E não me tire esse prazer. Eu fiquei assim, caralho, não tinha visto por esse ângulo. Eu só achei que eu não estava te dando trabalho, que eu estava tirando esse trabalho de você. E ele falou, não, não era trabalho. Eu queria viver isso. Eu queria te buscar em casa. Eu queria voltar o caminho conversando com você. Eu queria te buscar na portaria. Eu queria sentir o prazer de você chegar e a gente subir junto. Mesmo que fosse a casa dos seus amigos que você já tivesse vindo 20 vezes. Eu gostaria. Eu só queria que você entendesse que às vezes que eu te oferecer gentilezas são porque eu tenho prazer em fazer essas gentilezas e não porque eu sou obrigado a fazer isso. Então me deixe fazer. Olhei e falei, você tá certo. A sua visão é muito foda. De fato, eu achei que eu tava tirando um trabalho de você, mas eu tirei momentos de prazer que a gente teria, tanto de você cuidar de mim, quanto de mim de ser cuidada. Nossa, gente, aquilo explodiu a minha cabeça, que eu falei, meu Deus. Fiquei uns 10 minutos assim, olhando pro nada, e ele me olhando e eu olhando pro nada. E aí ele falou bem assim, todas as vezes que eu te oferecer alguma coisa, você sabe que eu tô te oferecendo porque eu quero. Eu quero. Se eu falar, vou te buscar em casa, eu quero. Se eu entrar na sua garagem pra te pegar porque tá chovendo, eu quero. Eu não tô te perguntando se pode, se dá, se você prefere. Eu quero. Então, se eu quero, me permita fazer. Sabe por quê? Porque vai chegar um ponto que eu vou perder a vontade. Que eu não vou ter mais prazer em fazer isso por você. Porque você não quer. Olha a comunicação como é linda. Como eu sou fascinada por isso. Naquele momento, eu passei a admirar mais ele. Eu falei, nossa, que foda. Eu aprendi isso, eu peguei isso pra minha vida, hoje com qualquer pessoa, amigo, relacionamento, família. Se a pessoa me oferece algo que eu vejo que ela tá tendo prazer em fazer por mim, eu permito ela fazer. Hoje mesmo fui almoçar com uma amiga de bobeira, tava lá na Barra Funda, lá puta que pariu. E aí, ela trabalha lá perto, mandei uma mensagem, amiga, tô aqui na Barra Funda numa reunião, vou passar aí pra almoçar com você. Ela falou, não, vem aqui perto do escritório. Cheguei na hora de pagar, eu procurando papel, ela tava pagando meu almoço. Aí eu, indignada, né? Eu falei, por que você tá pagando meu almoço? Ela, porque você veio almoçar comigo. Aí eu, aprende a receber, Júlia. Aprende a receber. Eu pensei, né? Por quê? Porque eu já recebi esse feedback, porque eu vivi isso. Porque na comunicação, uma pessoa que passou na minha vida me deu a possibilidade de perceber isso em mim. E eu tive a capacidade de olhar e falar, que foda. Eu realmente posso melhorar nisso. Ele não me acusou. Por isso que eu recebi. Ele não falou, porque você é assim, porque você é muito prática, porque você não faz nada. Ele não fez isso. Se ele tivesse feito isso, talvez tivesse dado uma briga. Talvez eu não tivesse tido o aprendizado que eu tive. A forma como ele trouxe pra mim foi tão foda que eu hoje tô aqui falando isso pra você. Que eu conto essa história pra todo mundo, que eu acho tão incrível o aprendizado que ele me trouxe e a capacidade emocional que ele teve de me falar isso.
de não trazer uma briga, de não ficar putinho, de não ficar de bico, de não ficar, ai, você não quer que eu faça então? Não, tu resolve sozinho, então resolve. Eu já tive namorado assim. Que falou, você quer resolver sozinho, então resolve, porque você resolve tudo. Então eu nunca tinha conseguido evoluir isso, porque as pessoas sempre apontavam. E eu falava, sou prática, então é isso. Eu nunca consegui perceber que existia uma evolução ali. E que essa evolução fazia bem pra mim. Não que a pessoa estava me pedindo, você tem que mudar isso. Não. Ela conseguiu me mostrar que ao mudar isso, eu tinha ganhos. É assim que as pessoas mudam. É assim que as pessoas evoluem. Quando elas percebem que ao mudar aquilo, elas terão ganhos. Eu não estou melhorando isso por conta dele. Eu estou melhorando porque isso é bom pra mim. Hoje, ao almoçar com a minha amiga, eu percebi que ela queria me fazer um agrado, que era importante pra ela pagar o almoço, porque eu fui até ela, porque eu fiz questão de estar com ela, porque eu estava lá perto dela e lembrei dela, e fui lá almoçar no escritório dela, entende? E isso foi muito foda, isso explodiu minha cabeça, mas eu só tive esse insight, eu só consegui acessar isso com a comunicação. Porque eu tive a sorte de esbarrar numa pessoa que tinha uma comunicação não violenta, que era uma pessoa madura emocionalmente, que foi uma pessoa que foi capaz de me trazer isso de uma forma leve. E aí, voltando, imagina se ao invés dele falar como ele se sentiu, porque ele falou como ele se sentiu. Ele não me julgou e me atacou. Ele falou, eu me sinto assim. Eu me senti inútil. Eu queria ser útil. Eu gosto de ser útil. Eu me sinto bem te fazendo bem. Eu me sinto bem te servindo. Lindo, perfeito, maravilhoso. Palmas para ele. Tá? Uma sala de palmas para ele. E aí, se ele me falasse ao contrário, se ele não falasse como ele tivesse sentido, se ele falasse, porra, porque você isso, ou se ele julgasse a atitude, se ele trouxesse para esse outro âmbito, a gente não teria chegado em lugar nenhum. E é o que você faz todo dia. Porque você acha que você está sendo evoluída ao julgar a pessoa. Você se coloca numa posição superior de julgamento, de olhar para aquela pessoa e falar, por que você não sabe fazer isso? Por que você não é maduro para fazer isso? E essa posição de julgamento que você se coloca, de se achar superior, é tão imaturo quanto a posição da pessoa que está fazendo errado. Uma pessoa com evolução mesmo, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela não se coloca em superioridade a nada que acontece. Ela se coloca numa posição de resolver. Mas ela resolve como? Ela resolve da forma que resolve. Ela é capaz de virar para você. Por isso que acho que foi Rodrigo, o nome dele, que falou aqui no começo da live. Ele falou, eu separei da minha mulher porque minha mulher não sabia se comunicar. De fato, eu acredito que ela possa não saber se comunicar e que isso possa ter sido um problema. Mas será que se você tivesse uma inteligência emocional muito bem trabalhada, você não teria conseguido trazer para sua relação a evolução dela? Ai, Julia, mas eu não sou babá de ninguém. Gente, vamos lá. Eu não tô falando para você ensinar a pessoa a se relacionar num todo. Ensinar o beabá do relacionamento. Não tô falando isso. Mas tem coisas que às vezes nós vamos ser mais evoluídos que a pessoa que está do nosso lado. E se você escolheu essa pessoa para viver, se você é apaixonado por ela, se você tem carinho, sentimento, envolvimento, porra! Você não pode pegar onde você é melhor, onde você é mais evoluído e trazer, subir a pessoa com você, porque é assim que funciona. Eu tô aqui, a pessoa tá um pouco aqui, vem comigo. Ela tá aqui em determinado outro ponto, vem comigo. Se meu profissional é mais foda que o da pessoa, eu vou puxar, não vou deixar ela ali. Eu vou tentar puxar. Se eu sou mais bem resolvida que a pessoa, mas eu amo ela, eu vou puxar. Vocês olham e falam, porque o fulano não sabe fazer isso. E vira de costas. Caralho! Que relação é essa? Você quer uma pessoa pronta? Você quer uma pessoa que você vai montar ali uma inteligência artificial, caralho? Você vai montar a pessoa... Não, porque eu sou bem resolvida, eu sou inteligente emocionalmente, eu sou bem profissionalmente, eu quero a pessoa exatamente assim. Não existe, gente. É por isso que vocês se potencializam. Porque você puxa onde a pessoa tem déficit, ela te puxa onde você tem déficit. E como que isso acontece? Com a comunicação, com o diálogo. E se você não domina isso, você não é capaz de fazer isso. Você não agrega e não aprende. Você está sempre ali dando porrada, batendo cabeça. Por isso que o módulo 5 do Valoriza é o poder da comunicação. Porque de fato era a cereja do bolo que faltava.